A gente acabou de ver o ambiente dos espíritos que ainda não foram assistidos ou que ainda não buscaram uma elevação. Agora a gente vai ver os ambientes mais elevados, dos espíritos que já receberam assistência ou dos espíritos que são assistentes, dos mentores. Então vamos fazer a mesma analogia de ir saindo do local do plano físico até os planos espirituais mais sutis. Começando então percebendo os locais no plano físico. Só porque a gente está aqui na matéria não significa que o lugar não possa ter uma vibração, uma energia elevada e positiva. A psicosfera do ambiente da reunião mediúnica é usada como um primeiro posto de socorro e de estudo, de assistência aos espíritos. Então, quando a gente repete, né, um trabalho e promove nesse espaço momentos de conexão, de elevação espiritual, de prece, fortalece a nossa fé, trabalha para atrair essa espiritualidade superior e doar amor, a gente constrói o nosso plano físico, uma psicosfera, ou seja, uma egrégora, um campo de energia que permeia o espaço. E esses campos são muito importantes para os espíritos. No livro O Nosso Lar, tem relatos de visitas, né, dos mentores a certos lugares no planeta, na crosta terrestre. E alguns desses lugares são lugares onde a fé é cultivada, onde as virtudes, né, a ética, o amor, o respeito, o carinho, a responsabilidade com o planejamento reencarnatório, e há uma prática diária. Então, esse trabalho, ele vira um ponto onde os mentores podem fazer pequenos trabalhos, começa a fazer já um atendimento ali. E ao mesmo tempo que a gente pode ter o nosso grupo, e os espíritos começam a ter um primeiro atendimento ali, direto, mais próximo ao ambiente da Terra, onde a gente está, muitas vezes nessa psicosfera da reunião mediúnica, existem outros grupos mediúnicos da mesma região que podem atuar como se fossem outros polos, todos interligados, fazendo com que essa rede de assistência seja maior. E essa rede ela está espalhada em vários pontos do planeta, né? E a tendência com a evolução do planeta é que a gente tenha cada vez mais pontos na Terra de luz. Saindo assim da Terra, dessa parte mais material, a gente vai ver que existem diversas zonas, diversos ambientes, né, que são mais densos e menos densos. Os mais próximos da Terra são os mais densos. O que a gente chama, às vezes na literatura, de umbral. Então, nesses umbrais existem os postos de socorros também. Existem as cidades espirituais que estão tentando trabalhar na evolução do espírito. Para vocês terem uma noção, o livro O Nosso Lar, que conta, né, a história de uma comunidade espiritual bem equilibrada, ele ocorre em uma região ainda próxima do umbral. Claro, ele está numa interface assim, entre o umbral e regiões melhores, mas o umbral, que a gente chama de umbral e só pensa em coisa ruim, é só uma região espiritual que está próximo da matéria. De certo modo, até mesmo a psicosfera da reunião mediúnica que eu falei antes, ela também participa do umbral. Porque umbral, o sentido dessa palavra, significa toda essa dimensão espiritual que se aproxima da Terra, que tem naturalmente a sua influência patológica, né, negativa, doentio, das ações do ser humano que ainda não estão alinhadas à vontade divina, mas que, por outro lado, também tem muita beleza, tem muitos lugares que são de reenergização, de repouso, que nos elevam, né? Lugares onde tem congregações de fé, enfim, a Terra não tem seus pontos também que contribuem para o trabalho da equipe espiritual, né? Então, naturalmente, se a própria Terra pode ter pontos que os espíritos superiores usam para fazer os seus trabalhos,
o ambiente espiritual no entorno da Terra também, né? Inclusive, por exemplo, geralmente os centros espíritas ou os grupos que se formam, eles têm o trabalho no plano físico e têm as construções na esfera espiritual que também acontece, né? Às vezes tem um grupo que tem uma escola, e no plano espiritual tem ali um hospital também, tem ali um orfanato, tem ali toda uma rede em que os espíritos têm uma ligação mais direta com aquele local, né? Isso é bem comum, é uma espécie de uma vinculação de uma cidade espiritual a um local no plano material onde tem algum tipo de trabalho espírita, né? Então tem vários postos de assistências nessas zonas mais densas, e podem chegar até, como eu falei antes, a se desenvolverem essas cidades espirituais. Cidades espirituais têm diversas grandezas, né? Dentro da cidade pode ter hospital, escolas, locais, né, de estudo, jardins, espaços urbanos para as pessoas morar, locais de lazer, né? Além de prédios, construções com tecnologia que a gente ainda não compreende, né, que capta energias de outros locais, que tenta transmutar essa energia do amor, da fé, né, que realmente interliga mundos, né, e orbes de outros locais até do cosmos, né? Então essa rede, essa malha de, de cidades, né, evoluídas é uma coisa que a gente não consegue nem entender ainda. No livro do Nosso Lar e no filme, vocês vão ver que tem ali o Ministério da União Divina. É um edifício que está ligado numa dimensão de espíritos mais superiores e recebe uma espécie de um aporte energético, né? No grupo que eu participo aqui da quarta-feira, da quinta-feira, a gente também tem a cidade espiritual que eles chamam de Crisálida do Amor Divino, e lá tem o que eles chamam de um vórtice também, que é justamente um polo de conexão daquela cidade, que ela é sustentada por uma energia, por uma conexão com algo que está além das minhas capacidades de entender ainda, né? Mas é um tipo de um mundo superior que vai alimentando e fortalecendo esses mundos mais próximos da Terra, porque o planeta está passando por essa transformação, né? E aos poucos a Terra vai se tornando um mundo regenerado, um mundo que vai ter cada vez mais espíritos saudáveis, éticos, né? Onde o amor vai ser mais comum, onde não vai ter pessoas com necessidades básicas não atendidas, né? Então, essas cidades espirituais, a gente tem elas aqui meio em diferentes dimensões de sutileza, né? E tem algumas que a gente não consegue nem vislumbrar ainda, né? De tão avançadas que são. E além desses espaços espirituais, a gente tem também os objetos que são usados pela equipe espiritual. Isso é um pouquinho mais fácil da gente compreender à medida que a gente vai participando das reuniões e vai conseguindo perceber essas tecnologias. A gente vai ver que os espíritos, assim como os espíritos inferiores possuem os seus aparelhos e as coisas para tentar se manter na dominação, na manipulação e tudo mais, a equipe espiritual superior, eles possuem também todo o seu aparato para fazer as assistências. O mais básico são os objetos dos ambientes dos postos de socorro, que são aquelas salas de hospital, aquelas enfermarias, né? Às vezes aparece um espírito com traje de enfermeira, é comum ter maca, ter leito, inclusive também, estou me referindo bastante ao Nosso Lar porque é um filme conhecido, né? Mas vocês lembram lá que no Nosso Lar tinha umas macas que eles carregavam os espíritos, né? Então essas macas, esses leitos, muitas vezes servem como um primeiro atendimento ao espírito. Ele é levado para algum hospital e depois lá é feito um tratamento maior, né? Eles também podem ter aquele negócio da terapia da água fluidificada, né? Tem irradiações de energia que eles usam também, né? Tudo isso mais na esfera do socorro.
Durante o diálogo, a gente vai descobrindo com que ambiente o espírito que a gente está se comunicando está mais sintonizado. À medida que ele vai sendo acolhido e se elevando e se sentindo preenchido dessa fé, vai ficando mais visível para ele os ambientes superiores. Assim como os espíritos também que vieram fazer o acolhimento dele. Antes ele não conseguia enxergar. Muitas vezes é um filho e a mãe está ali há anos tentando acessar ele, mas ele está sintonizado num padrão energético que é diferente do da mãe. Então ele não consegue ver ela, porque a mãe está mais sutil. Então a gente precisa trabalhar muitas vezes, nós que estamos mais perto da matéria, a gente acolhe, a gente conversa, a gente faz prece com esse espírito, a gente tenta levar um carinho, levar uma confiança para ele, e quando ele começa a se abrir, se sentir envolvido por esse carinho, por essa fé, ele começa a ter despertado aos poucos a visão espiritual dele. Os mentores ajudam também para que vá ficando mais clara a visão dele, né? Porque aí já tem mais sintonia, já consegue interagir. E aí muitas vezes eles encontram até um ente querido que está ali esperando, né? E às vezes eles vão ser levados para um hospital, como eu falei antes. Às vezes podem ser levados para um tipo de escola, um ambiente de estudo, né? Ou para um local de repouso, de descanso, de mais conexão com a natureza, uma cidade, né? Uma espécie de uma comunidade que vai acolher ele. É assim mais ou menos que vai acontecendo essas assistências e a transição do espírito por diferentes ambientes, né? E às vezes a gente direciona esse espírito, a gente pode falar assim, olha, tu vai ser levado para um hospital, né? Ou tu vai poder ficar num grupo de estudo. Muitas vezes é um espírito que está ali e ele é um espírito que precisa de instrução, precisa ser esclarecido, precisa entender como é que é o plano espiritual. E ele está vendo a gente estudando ali e ele ficou com vontade. E a gente vai direcionar ele para uma espécie de uma escola, né? Às vezes então a gente direciona, mas muitas vezes, quando ele é recebido por alguém, essa pessoa que recebeu ele, às vezes um familiar, às vezes uma pessoa que tem um vínculo com ele, um mentor dele, é ela que vai levar ele para um local. Então a gente não precisa necessariamente saber para onde que essa pessoa vai, né? Geralmente é um espírito um pouco mais superior que está disposto a acompanhar essa pessoa que foi resgatada para um lugar mais sadio. Mas voltando então aos aparelhos avançados, né, que os espíritos da equipe que atuam na reunião mediúnica utilizam, a gente vai ver que tem alguns da literatura e tem outros que eu já percebi, já ouvi durante as reuniões também. E acontece as duas coisas também, né? Por exemplo, no livro do Nosso Lar tem o psicoscópio, que é como se fosse um aparelho que os mentores usam para conseguir fazer uma leitura da aura dos espíritos. A aura é como se fosse esse entorno energético onde gravitam os pensamentos, gravitam os sentimentos. É como se eu conseguisse acessar a mente dessa pessoa, mas essa mente toda viva, né? Porque cada pensamento que a gente tem, ele não é uma coisa estática que some. Ele é como se fosse uma energia que a gente projeta na nossa aura. E ele fica rolando. Já viram quando vão dormir? E aí começa a descansar, começa a vir os pensamentos? É como se, ao acalmar um pouquinho mais a mente, quem tenta meditar também vê isso, acalma um pouquinho a mente, começa a vir essas informações que tá na psicosfera. E o psicoscópio permite aos mentores fazer uma leitura e ver várias condições. É como se fosse um raio-x da aura do espírito que pega informações sobre o estado de saúde, as potencialidades, o que a pessoa consegue, como ela pode ajudar. Os mentores utilizam o psicoscópio tanto para definir qual é o tipo de espírito que pode receber o auxílio, como também para estudar os médiums e saber como eles podem usar o melhor daquela equipe para poder ajudar na assistência. Então o psicoscópio ele pode ser usado tanto com pessoa encarnada como desencarnada. E para os desencarnados serve para definir a melhor terapia, e com os encarnados, que somos nós, serve para conseguir achar o melhor time, a melhor configuração, definir quem vai fazer o quê, né? Que energia eu vou extrair dessa pessoa,
o espírito vai se comunicar com quem, e eles vão vendo o estado do grupo naquele dia para conseguir definir a melhor estratégia para assistência, né? Além do psicoscópio, tem a tela de ectoplasma. Geralmente, ela aparece em um momento em que a gente quer ajudar o espírito a buscar mais autoconhecimento. Então, geralmente, a gente quer que ele acesse uma memória. Nem sempre é uma memória ruim, né? A gente conversa com o espírito, às vezes, ele está com muita dificuldade de entender algumas coisas, ele está muito determinado, acreditando que uma coisa não é de um jeito. Aí você pode pedir para a equipe espiritual projetar na frente dele uma tela, onde vai ser mostrado alguma coisa para ele. Geralmente, esse recurso ele é usado, às vezes, com um espírito que acha que Deus não está sendo justo, e que fizeram uma coisa muito injusta com ele, e que ele não merecia passar pelo que ele passou. E às vezes, se o espírito não consegue só ser acolhido no carinho, no encorajamento, pode ser necessário mostrar para ele uma cena de uma vida passada. A gente não induz isso, a gente diz, olha, eu já pedi para a equipe espiritual te mostrar uma cena para te entender alguma coisa. Mas isso, o ideal é que a gente só faça isso quando tem muita segurança, né? E pode acontecer do espírito ver uma cena de uma vida passada e ela é projetada nessa tela. Muito comum também é o espírito lembrar de uma cena importante. Às vezes o espírito diz assim, eu nunca fui amado, ninguém gostava de mim. Aí você ajuda ele a lembrar de uma situação, de uma pessoa, aí aparece naquela tela para ele. E aí, nesse momento, ele lembra que já teve alguém que orou por ele, que esteve ao lado dele. E aí é importante esse recurso para poder fazer essa assistência, né? Então isso, às vezes, quando o espírito lembra e é dele mesmo, é muito mais poderoso do que a gente tentar ficar esclarecendo. Mas eu reitero, a questão da tela, ela é um recurso assim mais avançado e que na maioria das assistências a gente não usa, né? Às vezes a gente não precisa nem pedir, porque os próprios mentores já mostram a tela. Então não depende da gente. Tem o cordão de isolamento, tão famoso, que é aquela malha energética que eles usam para proteger o grupo, né? A rigor, assim, originalmente o que a gente estuda é que só entra na reunião mediúnica os espíritos que têm permissão. Mesmo aqueles que aparecem, que tentam intimidar, que tentam parecer assim que eles estão no controle, eles só estão ali porque os espíritos superiores permitiram. É claro que para essa proteção acontecer, os médiuns precisam estar bem sintonizados, com a intenção bem calibrada, né? É importante que exista sintonia com os mentores. O mentor só pode proteger quando tem sintonia com ele. E a sintonia com o mentor já é uma própria proteção, né? Mas é isso. Então esse cordão de isolamento é essa tecnologia que eles usam para proteger, né? Tem também os equipamentos de coleta de energia, que vão pegar o ectoplasma, né, a energia mais densa dos médiuns para fazer curas, tanto curas físicas como curas espirituais. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre os tipos de mediunidade, eu vou poder aprofundar mais nisso. Tem mentores ali, especialistas que vão instalar campos energéticos, né? Então eles têm diversos tipos, vamos dizer assim, de finalidades de campos, né? É como se eu construísse, né, um espaço rapidamente, uma espécie de um ambiente que foi construído super rápido, só que com energia, e que vai ser feito alguns tratamentos, né? No grupo da quinta-feira que eu participo, ele tem o campo de acolhimento para os espíritos, que é como se fosse um bolsão energético só para receber os espíritos. Tem o campo terapêutico, onde são colocadas as pessoas que vão ter algum trabalho na sua mente ali, ter algum trabalho de reflexão, de desbloqueio de algum pensamento, de alguma emoção, né? Tem campos de proteção, né? E assim por diante. Esses campos, eles assumem funções, né? E os mentores, eles vão usando a tecnologia, a nossa energia, para conseguir configurar o campo que precisa para cada assistência. Novamente, é uma coisa que os mentores
próprio trabalho. E, além disso, tem as plasmagens de objetos nos ambientes. E ambientes, né? Plasmagem de objetos e ambientes. Isso significa que, muitas vezes, para conseguir ajudar uma pessoa a acessar uma memória de amor, de afeto, pode ser plasmado um objeto, um brinquedo que a criança tinha, né? Pode ser que os mentores usem das formas pensamento, dessa capacidade de criar objetos pela mente, para servir de link para ajudar esse espírito. Não sei até que ponto que muitas vezes, quando a gente dá aquela água como medicamento, o tomar a água em si é um ato simbólico, muitas vezes, para a pessoa se abrir para receber o medicamento, parecido com aquele efeito placebo, né? Mas eu não tenho também, acho que cada caso é um caso, eu sei que isso é possível, né? E além de objetos e de coisas assim pontuais, ambientes inteiros podem ser plasmados, né? E como se fosse um holograma do ambiente para ajudar a restaurar alguma memória, para ajudar a lembrar de alguma coisa que é importante, para ajudar a instigar uma reflexão, uma catarse emocional, um perdão que a pessoa precisa ter. É parecido com a tela do ectoplasma, só que pode ser feito até mesmo esse campo aí inteiro, né? Tem as redes magnéticas, que servem tanto para resgate como para contenção. Os espíritos, às vezes, em resgates, eles usam como se fosse uma grande tarrafa. É uma rede que eles estendem, e ela é uma rede magnética que os espíritos que têm certa vibração, eles conseguem ficar presos nela. E aí, quando eles querem fazer um atendimento em massa, num local assim que tem muitos espíritos aglomerados, e eles precisam fazer aquela intervenção, eles podem usar uma rede magnética para envolver os espíritos. Isso acontece também na reunião mediúnica, mas é mais difícil de ver, e acontece mais naqueles trabalhos de resgate onde um médium vai indo e a equipe toda está acompanhando o que está acontecendo, tá? Além das redes magnéticas de acolhimento, de resgate, tem redes de contenção. Essa é como se fosse uma rede menor, assim, quase como uma camisa de força, que é usada muitas vezes porque tem um espírito que é um pouco mais perigoso, né, que precisa de uma contenção para determinado trabalho acontecer. E aí os mentores usam. Mas os mentores dificilmente usam a força, assim. Se eles puderem ter uma alternativa que não é a força, eles usam a outra alternativa de respeito, de carinho, de ajudar a pessoa a encontrar um ente querido. Eles não querem forçar os espíritos, mesmo os piores espíritos, vamos dizer assim, eles são tratados com respeito ao seu livre-arbítrio, né? Assim como a equipe, os espíritos inferiores podem lançar dardos energéticos, os espíritos superiores, especialmente os postos de assistências lá perto nas regiões mais densas, eles contam com todo um mecanismo de proteção ao redor, como se fossem muros com cercas elétricas e canhões de raios e tudo mais. É um negócio assim que é toda uma tecnologia para impor respeito, vamos chamar assim, para poder, já que os espíritos são bem materiais, eles criam todo aquele cenário que é uma forma de eles poder proteger aquele espaço onde estão sendo feitas as assistências. Então, infelizmente, ainda é preciso, né, especialmente nesses planos, nessas regiões mais densas, quando se forma um posto de socorro, um posto de atendimento, é importante que ele seja bem protegido. E, naturalmente, os mentores possuem essa capacidade magnética de manipular esses raios e fazer alguma intervenção se for preciso, né? Além disso, tem aqueles veículos de transporte. Não é assim uma coisa que a gente vê tanto, para mim, pelo menos nos atendimentos, porque às vezes o deslocamento é muito rápido, é com a força do pensamento, depende muito do tipo de espírito que está sendo trabalhado, né? Alguns eles realmente precisam de maca, precisam ser levados no veículo, né? Então depende muito do trabalho que está sendo feito, mas existem veículos de transporte também. E tem os equipamentos tecnológicos, assim como a gente tem aqui o celular, o tablet, eles também têm lá. E tem uma história muito interessante de um livro, Instruções Psicofônicas, que é um grupo. O autor é o Arnaldo Rocha, mas o grupo era um grupo do Chico Xavier.
E geralmente tem mensagens lá do Chico Xavier. E aí tem uma situação num dia que eles estavam gravando as mensagens. Esse livro é um livro só de mensagens gravadas em reuniões mediúnicas. Instruções psicofônicas, o nome. E uma das mensagens aconteceu que eles gravavam, né? E o gravador quebrou. E aí eles estavam, assim, super chateados, porque tinha sido uma mensagem tão bonita, tão importante, assim. E eles estavam pensando, nossa, eu queria tanto poder ter essa mensagem. E aí, nisso, o Chico Xavier falou, olha, o André Luiz disse que a gente não se preocupasse porque ele gravou. E ele vai meditar agora. E aí, fiquem em silêncio porque ele vai me passar aqui. Então, o André Luiz, que é o espírito, né, mentor, ele gravou no plano espiritual, tocou a gravação e ditou pro Chico, e o Chico passou a limpo aquela mensagem que não foi gravada no gravador físico, que estragou, né? Então, eu tô dando esse exemplo para dizer que eles têm muitas outras tecnologias além das nossas, né? E é bacana considerar isso, né, com essa confiança de que a equipe espiritual superior, elas têm todo o aparato tecnológico para apoiar a reunião mediúnica. Então a gente pode confiar, por mais que existam, né, grupos de espíritos ligados, né, às sombras, ligados à violência, enfim, o grupo de espíritos superiores, eles têm um conhecimento muito mais profundo sobre a natureza, sobre as leis de Deus, e eles conseguem desenvolver equipamentos muito mais capazes, muito mais potentes do que os espíritos inferiores, né? Mas eles também só usam para o bem, e não tentam dominar os outros e não forçam a evolução dos demais, né? Então, essa é mais ou menos uma descrição dos ambientes espirituais e dos objetos que a gente vê nos espíritos superiores utilizando.